Pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje no dia 17 de junho de 2021, né? Para mais uma aula aí sobre o sistema de informações, né? Agora essa turma tem ficado vazia neste horário, né? Parece que o pessoal está com compromisso. E hoje a aula vai ser sobre a seguinte temática, né? A importância do sistema público de escrituração digital, né? O SPID, no controle fiscal aí das empresas, né? Aí a gente vai procurar mostrar aqui quais são os principais desafios, né? Dos profissionais envolvidos aí com a implementação do sistema público de escrituração digital, né? Quais que são os profissionais responsáveis. Então, gente, é algo que envolve várias questões, né? Envolve o contador. Óbvio que o contador tem as dificuldades dele também, tem as resistências dele, né? Porque toda mudança ela traz desafios, né? Em regra, né? As mudanças são vistas com muita desconfiança, porque as pessoas já estão acostumadas, sobretudo no trabalho, né? Porque as pessoas já estão habituadas ali, acostumadas, já sabem fazer o serviço de determinada forma, né? E eventualmente esse serviço pode vir a mudar completamente, que no caso aqui é completamente, né? Aí é claro que essa mudança ela traz aí um pouco de desconfiança para as pessoas, né? Agora entrou o meu companheiro MacGyver aí, né? Tá frio aí, né, MacGyver? Tô vendo você todo coberto aí, assistindo a aula no ônibus. É isso aí. Não pode não pode amarelar não, né? Tem que, em todos os lugares a gente tem que procurar aí aprender, tá certo? Então, MacGyver, eu estava falando aqui que a aula de hoje ela vai ser sobre os desafios, né, das pessoas envolvidas para a implementação do sistema público de escrituração digital, né? Então, eu estava falando que é uma questão que envolve vários profissionais, né? Então, envolve o contador, envolve o empresário, né? E envolve, sobretudo e principalmente, né, o profissional de TI, né, de tecnologia de informação, porque a partir de quando nós estamos falando aqui de um sistema público, né, de escrituração digital, obviamente que deve ter aí um programa, né, um software bem complexo, bem estruturado para implementar este sistema, né? Claro, por quê? O sistema tem que ser seguro, né? Os envolvidos ali, né? Que vão ter acesso a esse sistema, né? Para você vender um sistema desse, né? Pensando aí na perspectiva do vendedor, né? Que você tem que convencer ali a pessoa que está comprando, né? A pessoa que está implementando o sistema. Você tem que convencer que é seguro, que vai trazer mais benefícios, né? Que o custo vai ser menor, que vai ser mais organizado, né? Vai conseguir organizar muito mais, tanto para o contador quanto para a empresa, que você não vai conseguir, que um sistema, né, sendo tudo automatizado, fica muito mais difícil de você perder prazo, né, de você equivocar. Por quê? Porque, em regra, né, estes sistemas eles são elaborados, né, de uma forma a completar todas essas informações. Então, por exemplo, o empresário, né, tem que recolher determinado imposto até o dia 10. Com certeza, né, o sistema, ele sendo bem elaborado, lá no dia 9 ele vai avisar, ó, o último dia de prazo amanhã está se encerrando. Então,
a pessoa já vai conseguir se organizar muito melhor, né? E para o contador, para o organizador ali, para o responsável por estar aí manipulando esses dados, né, analisando estes dados, também, igual foi dito na aula anterior, vai ficar muito mais fácil, né? Então, gente, o fisco, né, pensando como que foi, repetindo um pouco aí das aulas anteriores, mas só para a gente assim recapitular aqui, né, o sistema público de escrituração digital, ele foi proposto, né, pelo fisco. O fisco propôs um sistema digno de confiança e que emitisse segurança em relação às informações recebidas, né? Então, gente, olha só, duas palavras aqui chaves, né, que eu falei anteriormente: confiança e segurança, né? A pessoa que vai ter acesso ao sistema, que vai implementar este sistema, ele tem que se sentir confiante e seguro, né? Então, realizar operações, serviços de venda de produtos sem gerar nota fiscal é a maneira mais fácil de atrair a atenção dos órgãos fiscalizadores do governo federal. Dessa forma, identifica-se que esse tipo de intransigência legal faz com que a sonegação fiscal vire um fato mais presente nas atividades do sistema tributário brasileiro. Então, uma outra questão aí, né, a implementação desse sistema foi com base nessa questão da sonegação, né? O fisco percebeu o quê? A gente tendo um sistema informatizado, vai ficar muito mais difícil, né? Vai ficar muito mais difícil de o empresário aí sonegar os impostos, porque tudo tem que passar ali pelo sistema, então automaticamente vai já recolher o imposto ali pronto. E qual que vai ser aí, né, gente, a função dos escritórios de contabilidade, né? Os escritórios de contabilidade, numa dessa aí, ele vai funcionar como instrumentos de mediação na relação contribuinte-fisco, né? Por meio de conselhos técnicos e informações das entidades particulares. Com isso, os escritórios se veem cada vez mais pressionados, né, a promover os relatórios contábeis com maior presteza ainda, uma vez observado que qualquer dado falso transmitido pode significar uma notificação a caminho. Então, gente, olha só, né? Chegando aqui agora naquela questão que eu tenho falado com vocês, né? Falei na outra disciplina que eu dou no curso de contabilidade, da questão da ética, né? Da fidelidade dos dados que devem ser passados né, para o governo federal e tanto para a empresa também. Então, a responsabilidade, né, do contador é muito grande, né? É isso que está sendo dito aqui agora. E, obviamente, né, para promover um relatório contábil com presteza, o que o contador tem que ter? Técnica, né? Tem que ter conhecimento daquilo que ele está fazendo, trabalhando ali, né? Porque aí vai ficar muito mais fácil dele conseguir fazer um relatório contábil ali com maior segurança e responsabilidade, né? Confiabilidade. Então, beleza. Então, gente, essa questão aí, né, da informatização e sistematização dos dados contábeis, isso é um fato, tá? Isso é um fato que a tendência é só crescer, que isso é o futuro, né? Já está no nosso presente e no futuro próximo isso vai ser a regra, né? Isso indubitavelmente, porque a gente tem visto aí que cada vez mais a questão da informatização em todas as áreas, né, tem sido recorrente. Então, isso é fato, né? Questão
Hoje você faz tudo, né? Pelo celular, né? Você pega táxi, você pega um carro, né? Um Uber, enfim, transporte, alimentação, roupa, tênis, tudo que você quer fazer hoje, você consegue fazer com um clique, né? E assim, com a contabilidade não vai ser diferente, né? Com tudo, com todas as questões. Igual é de conhecimento de vocês, eu sou da área do direito, né? Hoje, aqui em Minas Gerais, em todos os estados do Brasil, tem aí o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, que é uma tendência, né? Os processos físicos de papel já estão virando raridade, né? Por quê? Os que tinham passados, os que não terminaram, né, os que ainda não terminaram após a implementação do PJE, eles estão sendo virtualizados, né? Ou seja, eles escaneiam e jogam no PJE. Então, a tendência é que realmente tudo seja feito por sistemas, né? Pelo computador, né? Enfim, de forma digital, virtual, né? É óbvio, gente, que tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, né? O lado bom foi dito aí na última aula e foi dito hoje aqui também mais cedo, né? Na hora que eu iniciei aí, são a confiabilidade, a segurança, é muito mais rápido, né? Muito mais fácil mexer com o sistema. O sistema ele te dá ali os caminhos, é só você preencher os dados, né? Então assim é muito mais fácil. Ele faz os cálculos, observa os prazos, né? Vê ali um sistema igual eu falei completo. Então você está lá em determinada atividade, por exemplo, você está numa padaria, né? Então você joga todo o estoque ali naquele sistema, aí automaticamente você joga o preço na saída daquele produto, ele já vai informar ali, né, quanto que é de imposto que você tem que pagar, já vai direcionar tudo de forma muito mais fácil e célere, né? E confiável, né? Por quê? Se você for fazer um cálculo à mão, né, um ser humano for fazer um cálculo, até a calculadora mesmo, o cara pode digitar uma coisa errada ali, enfim, pode ter um equívoco ali, né? Agora, no sistema não. No sistema você jogou lá, digitou certinho, acabou. Ele vai calcular tudo, né? Quanto que é de lucro, quanto que é de imposto, enfim, vai vir com todas as informações. Agora, a grande questão para convencer, né, os escritórios de contabilidade, porque tem resistência também dos contadores, né, gente? É óbvio, você imagina aí uma pessoa hoje com 50, 60 anos, né, que tem aí um escritório de contabilidade há 20 anos, tudo feito no papel, com os livros lá, você chegar para ele e falar com ele, né, o escritório dele é de pequeno porte ali, né, e você falar com ele para implementar um sistema desse. Ele vai querer te bater, né, porque assim, ele é acostumado, há 20 anos ele trabalha da mesma forma e tal, então assim, é uma mudança muito brusca, né. Aí entra ali o processo de convencimento, né? O que é esse processo de convencimento? Você tem que demonstrar para ele que é o futuro, que senão daqui a pouco o escritório dele vai fechar, se ele não conseguir adequar a essa nova realidade, né? E mostrar para ele que é confiável, né? Que é seguro, porque o cara vai pensar, nossa, mas eu vou colocar um trem no computador, alguém pode atacar e tal, e pode mudar os dados, e pode fazer isso, e pode fazer aquilo, pode pegar dados de cliente importante meu, tem todas essas questões, né? E custo, né? O cara vai pensar, o cara vai falar, quanto que eu vou ter que gastar? Aí você tem que falar, não é gastar, meu amigo, você vai investir, né? MacGyver colocou aqui, ó, a Receita Federal está usando os valores que as empresas recebem nas máquinas de cartão para confrontar com aquilo que elas andam declarando. Ano passado teve empresas multadas aqui por isso. Exatamente, olha que interessante. Então,
quer dizer, já é uma questão que é em benefício de toda a coletividade, né? Porque através de sistemas fica muito mais fácil, né, dessa questão virtual de você fiscalizar e confrontar esses dados, né? Então, a Receita Federal, percebendo essa questão, está confrontando os dados e está aplicando multa, certíssimo, né? O que, infelizmente, né, que a gente tem que melhorar muito no nosso país, igual foi falado aí nas outras aulas, né, tem sido falado lá na disciplina de planejamento tributário, é a questão de uma reforma tributária no nosso país, né, de modo que quem tenha mais pague mais, quem tenha menos pague menos e que todos, né, tanto quem paga mais quanto quem paga menos, tenham acesso a serviço público de qualidade. Porque isso, com certeza, né, influencia nessa questão da sonegação. É claro que, se você pegar um país igual de primeiro mundo, né, vamos pôr aí Estados Unidos, que é a maior potência do planeta, lá você fala assim, lá o serviço público é bom e tal, mas não tem sonegação? Tem, né? Isso é óbvio, tem em todo lugar, mas é bem menos, né? Muito mais difícil. Por quê? O cidadão comum, por exemplo, você fica tipo assim, você fica mais satisfeito, né? Eu já dei um exemplo aqui, que eu teve uma oportunidade que eu viajei para Holanda, eu fui em Amsterdã, chegou lá no hotel que eu fiquei hospedado lá, tinha um rapaz, um senhor, ele era até mais velho, de Recife, e tinha 25 anos que ele morava lá. E aí ele falou comigo, aqui a gente paga 50% de imposto em tudo. Quer dizer, uma taxa muito elevada, né? Mas ele falou, não há discussão, ninguém briga aqui, ninguém questiona. Por quê? O retorno é muito bom. Então, assim, você vê, ele falou, você vê pouquíssimas pessoas reclamam, né? Mas é igual, né? Eu tive lá, é um país muito menor do que o nosso, óbvio, né? Mas assim, você vê que realmente as estradas não tem um buraco, né? As ruas são todas pavimentadas, pintadas com faixa de pedestre, o serviço de transporte público funciona, né? Eu não conheço a educação e a saúde lá, mas ele ressaltou muito isso, né? Ele falou que quando tinha 5 anos que ele estava lá, ele precisou levar os filhos dele. E ele falou que quando levou os filhos dele, o governo bancou lá a aula de inglês para os meninos se adaptarem lá. Então, tem toda essa questão, né, gente? Então, tudo isso, né, influencia nessa questão aí do pagamento dos impostos, tá? Então, ó, o Brasil, né, gente, infelizmente, ao contrário, né, é o país aí campeão, né, tá entre os primeiros lugares, entre os países do mundo mais corrupto, né, infelizmente, né, e nesse ambiente, lógico, destaca-se aí a sonegação de impostos, igual foi dito aqui. Todo mundo, né, eu vejo, às vezes, pessoas assim, que são ótimas pessoas, né? E, às vezes, você vê aí em comentário, em reuniões de família ou entre amigos, as pessoas, quando chega na época de declarar imposto, todo mundo tenta dar um jeito aí de dar um golpe, né? Todo mundo comenta, fala, como que eu vou pagar menos, o que eu vou poder fazer aqui para pagar menos e tal. Todo mundo pensa nesse sentido aí, nesse viés, né? Então, a sonegação fiscal ela é mais elevada quando analisadas em pequenas e médias empresas, né? Haja vista que o pensamento dos empresários desse tipo de entidade pensam que os órgãos de fiscalização só concentram atenção em empresas de grande porte, o que decididamente não é verdade, né? Então, as empresas de pequeno e médio porte pensam assim, não, eles vão concentrar nas grandes empresas aqui no nosso país, mas não é verdade, né? Então, os principais tipos de sonegação ou fraude são, né? Quais que são os principais tipos aí? Venda sem nota fiscal, com meia nota,
compra de notas fiscais, né? Saldo negativo de caixa, acréscimo patrimonial a descoberto, né? Deixar de recolher tributos descontados de terceiros, entre outros, né? Então, dessa forma, espera-se que... Aí o que acontece? Gente, isso tudo, óbvio, né? Os técnicos do governo, os técnicos lá do Ministério da Economia, né? Os técnicos lá que são responsáveis aí por essa área financeira, né? De planejamento de política pública, porque essa questão financeira, ela perpassa, né? É muito importante vocês como contadores, né? Desculpe, ter essa visão, né? De que essa questão do sistema financeiro, essa questão financeira, ela é intimamente, né, interligada com a questão do planejamento de políticas públicas, né? Foi falado isso aí, inclusive na aula de planejamento tributário também. Mas vocês imaginam, né? Se você é prefeito de uma cidade, né? Se você é prefeito lá da cidade de Unai, Minas Gerais, aí você vai ver lá, a arrecadação de Unai mensalmente é 100 milhões de reais, né? Então, aí você vai falar, não, arrecada 100 milhões. E aí você vai olhar quanto que gasta com pessoal, com manutenção dos serviços públicos em geral, né? Aí você vai falar, ó, com o pessoal aqui é 70 milhões, vai sobrar 30. 30 aqui... 10 é para pagar aluguel, para pagar isso, para pagar aquilo. Vai sobrar 20. Aí, tipo assim, desses 20, 10 é para não sei o quê. Vai sobrar 10. Com esses 10 é o que eu tenho para investir, né, na cidade. Então, a partir daí, você vê ali quanto que você tem que investir, aí você vai fazer um levantamento quais que são as áreas carentes da cidade, né? Quais são as áreas da cidade que carecem aí de investimento. É educação, é saúde, né? É lazer. O que está precisando aqui? Com o que eu tenho que me preocupar aqui prioritariamente? Aí, a partir daí, você vai fazer o planejamento da sua política pública, né? De acordo ali, óbvio, com a bandeira do seu partido, né? Se é um partido de direita, se é um partido de centro, se é de esquerda, e isso tudo influencia também. Mas o principal, né? Óbvio, o principal aí o principal aqui vai ser essa questão do financeira, vai ser a questão financeira, tá? Então, com essa questão, gente, nesse contexto, né, gente, de apertar aí, do governo está percebendo isso, está tomando providências, né, no sentido de ter um sistema financeiro mais seguro, né, de forma que possa arrecadar mais, que possa evitar sonegação. Qual que é o profissional que passa a destacar neste contexto, gente? Óbvio que é o contador, né? Claro que é o contador. Isso aí, por quê? De quem que é a responsabilidade por fazer, igual foi dito aí, essa mediação entre o contribuinte e o governo federal? É o fisco. Então, gente, eu não sei assim, como que é aí nas cidades aí do Rio Grande do Sul, né? Que grande parte essa turma é bem pequena, né? Mas aqui praticamente os 3 alunos que eu tenho nessa turma são do Rio Grande do Sul. Mas aqui em Unai, por exemplo, eu fui no escritório de contabilidade aqui já umas 3 vezes para olhar um negócio e eles não resolvem para mim porque não tem tempo de tanta coisa que eles estão para fazer lá. E é um escritório grande, você chega lá, tem um monte de gente trabalhando, né? Então, assim, você vê que é uma área que dá um retorno, né? Que tem um retorno financeiro, tem muito trabalho, muita coisa para fazer. Porque no Brasil, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica precisam declarar impostos e tal, e nós temos aí um viés de empreendedorismo muito grande, né, no nosso país. Então,
muitas pequenas empresas e tal, todo mundo precisa do serviço contador. E com essa questão da informatização, o contador tem que estar muito atento, tem que ficar muito ligado, né, para poder dar aí um suporte adequado aos clientes, né? Então, consequentemente, a área de atuação do contador cresce rapidamente, alcançando diversos níveis e devido a isso ele assume muitos papéis, né? Sujeito a multas, né? Caso sejam constatadas irregularidades nas informações prestadas. Para tanto, cabe ao contador alertar o empresário sobre os prazos e penalidades de uma declaração. No entanto, é papel do do empresário entregar, né, ao contador em tempo hábil todas as informações e documentos para o seu cumprimento. Então, o que acontece? A gente percebe aí que tem que haver uma simbiose, né, entre o contador e o cliente, o empresário, né, para que esses prazos sejam efetivamente cumpridos, né, sejam cumpridos aí de forma clara, né, adequada no prazo e para que o empresário não tome multa, né? Agora, claro que o contador, para prestar essas informações e tudo, igual eu tenho batido nessa tecla aqui, né, gente? Tem que ter técnica, né? Por quê? Senão, agora já falando aí, numa perspectiva jurídica, né, ele vai sofrer as consequências aí de alguma informação falsa, tá? Só um instante. Então, gente, é nesse sentido aí que a gente tem que ter pensar no papel. Então, resistência dos empresários ao programa do Sistema Público de Escrituração Digital. Então, gente, igual eu falei, né, no início da aula, há resistência dos empresários, né, gente, sobretudo dos mais velhos, né, claro que há. Gente, quando implementou o PJE na Justiça aqui de Minas, automaticamente tirou 30 a 40% dos profissionais de direito do mercado de trabalho, né? Quem tinha mais de 55 anos, 60 anos aí na época, que implementou esse PJE, saiu fora. Eu lembro que eu trabalhava numa cidade do interior, chamava Arcos, né? Lá ainda não havia implementado o PJE, né? Tava para implementar. E assim, os advogados mais velhos lá já estavam super preocupados, falando: nossa, eu não sei mexer direito no computador e tal, né? Tinha advogado lá que tinha secretário lá para fazer tudo, né? Porque já não conseguia fazer quase nada por causa de computador, de uso, de digitar e tal. Então, com a implementação do PJE, aí deu uma limpa de 30% a 40%, né? Isso aí é fato constatado. Muitos, né, são dados da OAB, né? Por quê? As pessoas não sabem mexer e as pessoas mais velhas elas não sabem e não têm aquele ânimo ali para aprender. Alguns têm, óbvio, né? Quem tem, tem mesmo. Agora, a maioria não tem, infelizmente. Então, assim, consequentemente sai do mercado, né? E a outra questão que eu falei, essa resistência também ela se dá pelo quê? Valor de investimento. Então, porque para você investir nisso, obviamente, você implementar ali um programa, um sistema público de escrituração digital, ele gera custos, né? Gastos, é óbvio, isso é claro, né? Você tem que investir ali num software, igual eu falei aqui, de qualidade. E a gente sabe que essa questão que envolve programação aí nada é barato, né? E você tem que pagar para implementar, para colocar o sistema, você tem que pagar para a manutenção do sistema, que ele direto e reto ele sai do ar e tal. Então os técnicos têm que, né? Ou o sistema de controle remoto, né? Tipo assim, o cara poder acessar de qualquer lugar, ou um sistema com técnico indo lá com frequência. Então, assim, tem essas questões, né? E o empresário,
claro, né, ele tem essas resistências, ele vai pensar nisso, ele vai questionar sobre isso. E tem também, gente, a resistência do próprio contador, né? O contabilista, ele é detentor e também entendedor das informações das entidades. Ele mantém os empresários. Qual que é o papel do contador, do contabilista? Ele mantém os empresários a par de todos os fatos contábeis ocorridos. Assim, cabe a ele analisar toda e qualquer atualização legal criada pelo fisco, né? Novos sistemas e responsabilidades que imponham aos clientes dos escritórios a obrigação de cumprir. Então, olha só, gente, eu vejo, né, que quando eu fui convidado para dar aula no curso de contabilidade, eu me senti muito confortável, né? Até o professor, o diretor aqui da entidade da onde que eu sou, ele falou comigo, né? Ele falou assim, Alisson, você tá tranquilo e tal para dar essa aula? Eu falei, tranquilo, porque eu sei que eu já sabia que o papel do contador ele é muito parecido com o do advogado. Ele tem que manter atualizado, né? É um trabalho autônomo, ele lidar com o cliente, né? Eu sabia dessas questões. É muito parecido. Você tem que se manter atualizado, né, de todas as questões legais ali, correlatas, né, ao fisco, que vão influenciar, né, na atividade desempenhada pelo seu cliente. E o advogado é a mesma coisa, né? Você tem que estar atualizado ali das questões jurídicas para estar ali levando essas informações, né, ao seu cliente, né, da melhor forma possível, né. A qualidade de formação ao qual o contador foi instruído, né, lógico, ela vai interferir substancialmente em relação à confiabilidade e eficiência das atividades prestadas, né? Pois é necessário que o profissional contábil esteja constantemente atualizado. Ouve bem isso aí, viu, MacGyver? Tipo assim, sempre está estudando, sempre se atualizando, né? Porque é uma questão, tem profissões que a gente escolhe que ela exige atualização constante. Então, eu, por exemplo, né, na qualidade de advogado aqui, eu sempre estou comprando livros e tal. Às vezes, eu lembro uma vez um colega meu falou comigo assim, nossa, você compra livro, cara, você gasta dinheiro com isso todo ano e tal. Falei, não, e eu não falei nada, né? Mas eu pensei, eu falei, eu não considero gasto, eu considero investimento. E é diferenciado, né? Por quê? Tipo assim, acaba que você traz, muitas vezes, né? Igual, teve uma comarca que eu estava trabalhando do interior, fui entrar com habeas corpus lá, eu levei uma tese lá para aquele caso concreto que ninguém na comarca nunca tinha visto, né? Por quê? Porque tinha no livro meu, né? Que era daquele ano, que eu havia comprado um livro de direito processual penal, né? Que eu fui ver, era uma coisa que talvez eu não encontraria fácil na internet, né? Eu não teria essa, tipo assim, eu não saberia ali nem como pesquisar aquilo no livro, estava lá, claro lá. E obtive êxito, tirei o cliente e isso aí, óbvio, me trouxe outros clientes, né? Por quê? Por causa de atualização. Estou dando um exemplo concreto que aconteceu comigo, né? Teve uma oportunidade também que eu fui dar aula, né? E eu comprei um livro, né? Daquele ano lá. E era uma aula de algo que eu já tinha conhecimento, que era direito de personalidade e tal. Eu fui preparar a aula 2 dias antes, né? E quando eu fui preparar a aula, eu percebi lá que tinha informação no livro que havia mudado, tipo assim, tinha pouquíssimo tempo, né? E eu poderia ter, se eu não tivesse o livro, com certeza eu iria levar informação desatualizada para dentro da sala de aula, né? Então é muito importante estar atualizado, manter atualizado. Isso faz toda a diferença para o profissional autônomo, né?
Então, gente, ó, com essas inovações do fisco aí, o contador, olha só, gente, como que muda o papel, né? É o que está acontecendo, por isso que eu falei que eu estou muito à vontade de dar aula aqui nesse curso, porque no direito é a mesma coisa, né? Além de nós termos aí que nos adaptarmos constantemente aí com nós atualizarmos, né, constantemente aí com as questões legais, teóricas e tal, a gente tem que estar também, nós temos que estar aí constantemente nos adaptando, né, aos sistemas de informática, cada vez mais presentes na realidade profissional, né? Funcionando como uma ferramenta responsável pela transmissão dos dados e agilidade com que as informações são entregues, né? Pois os dados são recebidos em tempo real pelos órgãos fiscalizadores. Então é muito mais fácil, né, gente? Então, como foi dito aí, ó, rapidez no acesso às informações, melhoria na qualidade das informações, né? Redução de custos com dispensa de emissão e armazenamento de documentos em papel, uniformização das informações que o contribuinte presta às diversas unidades federadas, né? Preservação do meio ambiente pela redução do consumo de papel. Então, são os benefícios, né? Agora, gente, igual eu disse aqui, eu disse na aula anterior também, o PJE, ele é ótimo quando ele está funcionando, né? Mas ele é terrível quando ele está fora do ar. Então, esses sistemas, eles devem... Claro, também, gente, isso também é uma tendência, né? Toda implementação, no início, ela vai encontrar dificuldades, ainda mais num país com dimensões continentais igual o nosso, né? Agora, é óbvio que, igual agora mesmo, nesses últimos 20, 30 dias aí, o PJE, o Processo Judicial Eletrônico aqui de Minas Gerais, ele estava numa inconstância gigantesca, né? Tava deixando a gente louco aqui, porque né, com muita dificuldade para manutenção nele, para estar usando ele, né, o sistema. Aí o Tribunal de Justiça descobriu que estavam sendo ataques de hackers, né, que estavam contribuindo para isso. Agora eles já estão promovendo melhoria. Claro que, igual foi dito, todo sistema novo ele tem a sua dificuldade na implementação e com o tempo essas dificuldades vão sendo superadas, né? Então, assim, foi feita uma pesquisa aí, né, que constatou que 55% das pessoas, né, dos contadores, do profissional contábil, né, que estava aí, foram entrevistados aí em relação ao SPID, né, a esse sistema de informação, eles estavam com resistência, porque tipo assim, o maior problema deles estava sendo com que os clientes compreendessem todas as alterações e consequências que a legislação exige. Então, quer dizer, gente, eu costumo falar, né? Isso aí, como que é solucionada essa questão? Essa questão é solucionada como? Com estudo, né? Com atualização, porque você levar uma coisa para o seu cliente, você levar uma informação, você chegar para o seu cliente e falar, olha, nós estamos aqui, a gente vai fazer, vai mudar, né? Nós vamos passar para um sistema aqui, nós vamos esquecer os papéis e tal. Você tem que mostrar para ele ali os benefícios daquilo, tanto que aquilo vai ser bom para ele enxergar aquilo ali como um investimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver, com maior facilidade você vai poder convencer e explicar ao seu cliente que aquilo ali é um benefício, né? Então, gente, é isso. Vou terminar a aula aqui, tá, MacGyver? Depois que a gente faz a prova, para tirar o registro, todo ano tem uma carga horária, SIG, curso que tem que fazer para manter o registro. Isso aí é muito bom, muito importante, né, para manter atualizado. Isso aí é uma forma de manter atualizado, justamente porque eles enxergam essa necessidade de atualização aí.
Então, beleza, gente. Prazer aí, MacGyver. Bom dia aí, boa quinta-feira, bom final de semana, tá? Até mais, meu amigo.